Saúde, o Brasil é o campeão mundial em casos de transtorno de ansiedade e ocupa, inclusive, o segundo lugar em transtornos depressivos, que pode, inclusive, levar ao suicídio, como a gente já falou aqui em outra possibilidade, no nosso quadro Descomplica. Infelizmente, a situação se agravou com esse isolamento social, porque a gente precisava combater a pandemia da Covid-19, mudamos toda a nossa rotina, mas isso também trouxe outros desconfortos. E aí, se despedindo desse mês que reforça a prevenção ao suicídio e também sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, a gente fala hoje no nosso quadro Descomplica sobre ansiedade. Roda a vinheta. A nossa colunista e psicóloga Janaína Ferreira já está conosco. Oi, Jana, boa tarde. Fernandinha, tudo bom? Tudo ótimo. Esse mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, a gente faz esse chamamento à imprensa como um todo, diversas oportunidades, a gente falar sobre prevenção ao suicídio, sobre suicídio. Nós fizemos aqui no programa, fizemos juntas em live. Hoje, inclusive, faço uma live com outra amiga nossa de profissão, que é a Rossana, psicóloga também. Mas eu acho que é sempre importante a gente falar sobre saúde mental. Sim. Não é? E quando a gente fala de ansiedade, às vezes não vou fazer terapia porque eu não quero mais ser ansioso. Vamos entender Tem o problema, né? Não é que sentir ansiedade é natural, faz parte da nossa constituição, sim, né, Jana? Sim. Você estava abrindo o programa e estava dizendo essa questão da ansiedade que é natural. É verdade, a ansiedade é natural e necessária. Por quê? Porque só com a ansiedade a gente fica desperto para proteger a nossa vida de algumas coisas. O sentimento da ansiedade, a raiz é o medo. Então, por exemplo, Fernandinha, quando eu vim para cá, para a TV, eu atravessei uma rua. Se eu não tiver medo, eu corro o risco de não me proteger, de não olhar, de não ver se vem carro, não ter bicicleta, sei lá, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, a ansiedade, a gente precisa entender que a raiz da emoção é o medo, que é necessária, porque garante a nossa integridade física. A diferença é porque algumas pessoas têm um nível mais elevado de ansiedade. E nesse nível mais elevado, as pessoas do senso comum acreditam que tem a ver com, fulano, não é possível que ele seja ansioso, ele é tão tranquilo. Tranquilidade e nervosismo não tem a ver com ansiedade. Pessoas agitadas e dizem, aquele é nervoso. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com um gatilho que pode ser interno ou externo, como a gente estava falando do medo, e dispara sintomas fisiológicos, como boca seca, taquicardia, mão suada. As pessoas, às vezes, têm muita vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, né? Fica muito ansiosa. Tem gente que diz que tem gastrite, diarreia. Então, tem vários sintomas fisiológicos e tem alguns pensamentos. E é justamente sobre esse pensamento que eu ia perguntar agora. Quais são esses pensamentos automáticos que vêm na cabeça de uma pessoa ansiosa já disfuncional? Não a ansiedade que faz... Lembra que a gente está falando aqui de quando está disfuncional. Porque a ansiedade, por exemplo, quem vai fazer uma palestra... Hoje eu vou fazer uma live com Rossana. Sim. Eu já fiquei pensando, caramba, o que é que eu vou dizer? Então é natural a gente sentir esse incômodo, essa ansiedade. E isso não é importante, porque você prepara as ideias, você busca alguma coisa para ler, você faz alguma coisa para você se sentir... bem naquele comportamento, na ação, no momento da ação. O pensamento disfuncional, ele tem a ver com pensamentos de medo. Eu estava vendo aqui a moça do câncer falando, né, Fernandinha? Ela disse assim, o que vinha na minha cabeça era morte. Então, são pensamentos extremos mediante um fato que a gente não sabe se tem evidências que isso vai acontecer, tá? Então, medo de morte, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de ter Covid e fica muito ansioso lavando, limpando, tendo comportamentos que a gente chama comportamentos compulsivos, né? Em relação a isso. Então, a gente precisa entender que não dá para controlar as coisas externas de uma forma geral. E a gente consegue, vamos dizer assim, regular a emoção. Mas a gente não controla muita coisa também na nossa vida, né, Exatamente, Janaína. É importante a gente lembrar que muitas vezes a terapia é indispensável, mas o uso do medicamento também, não é? Sim, muito bom falar sobre isso. Que bom que tem se quebrado estigmas em relação à saúde mental e ao uso de medicamento. O que acontece com o medicamento, ele equilibra os neurotransmissores, então ele diminui o cortisol e a adrenalina, porque a pessoa fica numa sensação de sinal de alerta, como se fosse acontecer alguma coisa muito séria a qualquer momento. E a pessoa nem sabe dizer o que é essa alguma coisa. Isso faz com que o corpo ele fique trabalhando no vermelho e gera uma dificuldade
dificuldade muito grande, falta de sono, dor de cabeça. Só não relaxa. Não relaxa. Né? Estresse, aqui os ombros ficam sempre pressionados, tem dores no corpo todo. E aí a gente entende que isso pode levar a algumas questões físicas, né? Então é bom o uso do medicamento, ele regula e com o medicamento a pessoa fica apta a aderir melhor à terapia, inclusive. Ô, Janaína, interfere também no sono, né? É importante a gente lembrar sobre a questão do sono, que tem uma função no nosso organismo, e inclusive cuidar da nossa imunidade, né? E regular nosso humor, né? Você já viu algumas pessoas que dizem assim, não dormi nada, hoje que eu não aguento ver ninguém na minha frente, né? Então, além da questão da imunidade, o sono regula nosso humor. E quem tá muito ansioso, pensa muito. Tá? Então vai dormir e fica pensando, amanhã eu tenho que pagar o cartão. Cadê Desirê, né? Com a história do cartão. Quando elas assim, vai virar. Né? Vai virar o cartão, né? E aí amanhã eu tenho que pagar o cartão e como é que vai ser meu mês? Será que vai dar certo? Eu vou ser demitido? Coisas que não tem nada que indique que isso possa acontecer. Mas termina que a pessoa pensa. Quanto mais pensa, mais o pensamento fica ágil e a pessoa não consegue descansar. E aí tem um prejuízo no sono, isso gera irritação. Janaína vai continuar conosco. É a oportunidade de você mandar a sua dúvida. Tem muita gente partilhando um pouquinho da sua experiência, partilhando o que está acontecendo. Isso é muito legal, né, Janaína? Porque às vezes através de uma partilha... Sabe, Fernandinha, a gente viu o padre Fábio, né? Sim. Que ele disse que estava ansioso, que estava tomando medicamento e que ele, com isso, fez um serviço para a sociedade imenso, né? Porque não tem... A gente entende que não tem essa questão de ser padre, pastor, ou de ser médico, ou de ser psicólogo, seja o que for. Ansiedade é natural e pode acometer qualquer pessoa. Então ela vai continuar conosco, que é a possibilidade, a oportunidade de você mandar ou a sua pergunta, ou partilhar conosco o que você já está passando, ou que já passou, ou como superou. Janaína, inclusive, daqui a pouquinho vai falar um pouquinho sobre como a gente, né, passa por isso, se organiza e continua seguindo, tá? 98893-3999 é o nosso WhatsApp e a gente fecha esse mês de setembro cuidando um pouquinho mais da nossa saúde mental. A nossa enquete que é justamente saber, você se considera uma pessoa ansiosa? Porque tem muita gente que até tem vários pensamentos, mas nem acha, não sofre com isso, né? Não tá sofrendo. Hashtag sim ou hashtag não, tá? Lembra de colocar tudo juntinho. Olha, sim e não, juntinho e com tio para entrar aqui na nossa contabilidade. O nosso WhatsApp é 98893-3999. Estou esperando você interagir conosco aqui na nossa enquete do dia, falando sobre ansiedade.